Glória a Deus. Queridos irmãos, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, meus irmãos, o privilégio de nesta noite estarmos na casa do nosso Deus para entregar a Ele o nosso culto, a nossa adoração, adorando em espírito e em verdade o dono das nossas vidas, aquele que tem nos alcançado por esta tão grande salvação. Feliz pela oportunidade de estar nesta noite no nosso templo central, nesse culto em ações de graças, por mais um ano do coro e orquestra Doce Harmonia. Que Deus abençoe os servos de Deus, continuem louvando a Deus com esta harmonia, como o nome do conjunto diz, perfumando os céus com a vossa adoração. Agradecer, meus irmãos, ao nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton, pela muito honrosa oportunidade, primeiro, de poder estar cultuando com ele, cooperando no trabalho do Senhor nesta noite. Também agradecer ao meu pastor em Caruaru, o pastor Ailton Júnior, que tem nos instruído e nos abençoado muito com seu pastoreado em Caruaru. E é uma alegria também rever nosso pastor Samuel. Estivemos sendo conduzido por ele muitos anos em Caruaru e com o Santo Ministério da Igreja do Senhor. Estamos felizes por estarmos engrandecendo o nosso Deus. Carecemos da oração da igreja para que a graça do Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações. Quero convidar os amados irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, conforme São Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler, queridos irmãos, do primeiro versículo até o versículo de número 4. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas descreve um dos primeiros episódios do ministério de Jesus, um dos primeiros contatos entre Jesus e os seus discípulos. E este milagre acontece tendo como pano de fundo o Mar da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. O Mar da Galileia é um importante cenário no ministério de Jesus, importante a tal ponto de ter sido mencionado em uma profecia do profeta Isaías. No capítulo 9, no versículo 1, Isaías nos diz: A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este mar que foi mencionado na profecia de Isaías é o Mar da Galileia. O Espírito Santo já estava predizendo que quando Cristo viesse a este mundo, esta região seria impactada de maneira específica. As tribos de Zebulon, de Naftali, que eram circundadas pelo Mar da Galileia, viriam a glória de Deus através do Cristo, do Verbo encarnado. O mundo tinha, como tem até hoje, grandes mares, mas quando Deus decidiu encarnar neste mundo, Ele escolheu um lago pequenininho,
lá numa região remota para mostrar o quão disposto ele estava para ir buscar o homem no lugar mais longínquo onde ele estivesse. E Lucas nos descreve que, apesar de estar no início do seu ministério, ainda não tinha operado grandes sinais, ainda não tinha pregado seus grandes sermões, Jesus ainda não havia debatido com os fariseus, com os saduceus, ainda não era aquele Jesus que ganharia fama, estava no início da sua caminhada ministerial, mas ainda assim o texto diz que já havia uma multidão após ele, querendo ouvir a sua mensagem, querendo ouvir e entender melhor o que aquele homem, aquele galileu, estava anunciando pelas regiões da Galileia. E ele está na beira da praia deste mar. A multidão o cerca, e a Bíblia diz que, de outro ponto de vista, estão retornando de uma noite frustrada. Em um barco, Pedro e André, seu irmão, e em outro barco, Tiago e João, seu irmão. Eles chegam até a beira da praia onde Jesus estava, ancoram o barco e estão lavando as redes, diz a Bíblia. E é nessa hora que Jesus percebe que não conseguia falar para que todos conseguissem ouvir, porque a multidão estava muito numerosa na praia do Mar da Galileia. É nesta hora que ele entra no barco de Pedro. Ele entra no barco de Pedro e faz um primeiro convite para ele. O primeiro convite é: afasta o barco um pouquinho da praia do mar. Pedro tinha todos os argumentos para dizer: olha, eu estou depois de uma noite de trabalho, eu agora estou terminando de lavar as redes, voltar para casa e ter o meu descanso merecido, mas ele teve a iniciativa de emprestar o barco para Jesus pregar. Ele recolhe a âncora, afasta um pouquinho da praia, e Jesus se senta no barco e continua ministrando, continua pregando, anunciando o reino de Deus. Todos os que estão na praia estão se alimentando, recebendo, mas ninguém está ouvindo a mensagem de Jesus tão de perto como Pedro. Pedro consegue sentir a emoção que havia nas palavras daquele homem. Pedro sente com que autoridade ele prega, com que poder ele diz que Deus veio se revelar aos homens com salvação. E depois que Jesus termina a mensagem, Jesus vem com o segundo convite para Pedro. O primeiro convite de Jesus é: vamos largar as cordas do barco, vamos recolher a âncora do barco, tira tudo aquilo que amarra e prende o barco e deixa ele sob o meu controle. Este é o convite, o primeiro convite de Jesus para todo homem. Eu quero te livrar de tudo aquilo que te prende. Eu quero entrar no teu barco, tomar conta dele e te levar para o porto seguro que te aguarda. Onde estão aqueles que têm Jesus no seu barco e podem glorificar a ele nesta noite? A partir deste momento, Jesus começa a preparar este discípulo que seria apóstolo e seria líder da sua igreja. A partir daqui, Jesus começa a chamar Pedro para ir cada vez mais profundo. O que vai acontecer aqui é parecido com o que o homem do cordel de medir fez com o profeta Ezequiel. Eu vou medir 1000 côvados e você me segue. Cada vez que você me seguir, você estará em águas mais profundas. Depois que Jesus termina de pregar, ele diz: Pedro, você saiu da margem e veio um pouquinho para o fundo, mas agora leva o barco para onde as águas são mais profundas. Faze-te ao mar alto, Pedro, leva o barco lá para o fundo do mar. E Pedro disse: eu já obedeci, vou continuar obedecendo. Leva o barquinho e quando chega lá no fundo do mar, vem a ordem de Jesus: agora lançai as redes para pescar. Nós conhecemos a personalidade de Pedro.
Se fosse em qualquer outro momento, ele já teria a resposta pronta para Jesus. Jogar a rede ao meio-dia. Nós viemos ao mar na hora apropriada, passamos a madrugada aqui lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede. Na hora certa não tinha nada. Imagina agora que o sol está afugentando os peixes. Só que ele tinha acabado de ouvir Jesus pregar. E quem acaba de ouvir Jesus pregar está pronto para obedecer o que Jesus mandar. Então ele diz: tu estás mandando conforme a tua palavra, conforme a tua autoridade, eu lançarei as redes. Pedro passou a noite toda lançando a rede, pensando que ia puxar pesada e puxava vazia. Aí de repente ele lança as redes e quando vai puxar, ele começa a ver o peso do milagre. Os peixes começam a aparecer, vai entrando peixe no barco e ainda tem peixe na rede, e vai entrando peixe no barco e o barco já está cheio e ainda tem peixe na rede. Ele tem que dizer: Tiago, João, venham cá, porque o milagre é grande. Eu vou precisar de um barco emprestado. Quando Jesus faz este milagre, Pedro olha para ele e diz assim: afasta-te de mim. Ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas a partir dali, ele começou a guardar as lições. Se Jesus pedir o barco, eu entrego o barco para ele. Se Jesus pedir para eu sair do barco, da margem do mar, eu saio e vou para onde as águas são mais fundas. Se ele me chamar lá para as profundezas, eu entrego o barco para ele. E Pedro está dizendo: agora eu sei. Toda vez que eu entregar o barco para Jesus, e ele estiver em cima, dando ordens, dando instruções, e eu obedecer, o milagre vai acontecer. E a partir daquele dia, o barco de Pedro se tornou o barco de Jesus. Jesus diz: Pedro atravessa o mar da Galileia, sai em Cafarnaum, cura o paralítico de Cafarnaum. Pedro leva o barquinho para outra margem, sai em Gadara, expulsa os demônios do endemoniado de Gadara. E Pedro está ali dizendo: este homem é poderoso, este homem é glorioso. A melhor coisa que eu fiz na vida foi entregar o meu barquinho para ele. Até que chega um dia que Jesus diz assim: Pedro, vamos atravessar o mar de novo. E lá no meio da vigília da noite, o vento sopra, o mar revolto, os discípulos começam a lutar pela sobrevivência, tirando tudo o que podia do barco, e Jesus dormindo na polpa. E quando eles percebem que não havia mais como sobreviver, eu imagino Pedro ali dizendo: se pelo menos Jesus estivesse em cima do barco, dando as ordens. Eu sei que ele, quando está em cima, o milagre acontece, mas ele está escondidinho, lá na polpa do barco. Eu vou chamar: ô Jesus, socorre no Jesus, que nós perecemos. A sensação que eu tenho é que eles foram pedir a ajuda humana de Jesus, dizer: Jesus, ajuda a gente, coloca alguma coisa para fora do barco. Mas Jesus se levanta e o Criador tem poder para falar com a criatura. Ele olha para o vento, ele olha para o mar e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O barquinho é meu, vento. O barquinho é meu, mar. E houve uma grande bonança. Pedro está dizendo: se eu já estava feliz em saber que toda vez que ele está em cima do barco, dando as instruções, o milagre acontece. Agora é que eu não deixo ele por nada, porque eu vim com ele para onde as águas são profundas, e eu entendi que mesmo quando ele não está aparecendo, o simples fato de ele estar no barquinho é o suficiente para eu descansar o meu coração. Talvez ninguém está vendo, mas Jesus está no teu barco. Jesus está no barquinho, e esta é a garantia de que o vento e o mar não vão te afundar.
E Jesus vai, e o barquinho vai, e o barquinho vem. Aí tem um dia que Jesus diz assim: vamos para outra margem. E Pedro diz: tudo bem, Senhor, vamos. E Jesus diz: não, vão para outra margem. Eu vou ficar orando, eu vou ficar aqui no monte. E o barquinho vai, e Jesus está orando. E mais uma vez, na vigília da noite, a tempestade vem. O vento sopra. A esperança está indo embora. Dessa vez não escapamos. Ah, se Jesus estivesse aqui. Ah, se pelo menos ele estivesse em cima do barco. Se ele não estivesse em cima, se ele estivesse dormindo na polpa, a gente ia lá acordar ele, mas dessa vez Jesus não está no barco. E quando eles olham, lá vem um ser andando sobre as águas. No medo, no susto, eles dizem: é um fantasma. Mas aquele ser brada com voz poderosa e diz: não temam, sou eu. Pedro é o primeiro que fala: és tu, Senhor? Sou eu, Pedro. És tu mesmo, Senhor? Sou eu, Pedro. Mas, Senhor, tu estás nas águas profundas. Sou eu mesmo. Se és tu, eu quero ir para essas águas também. Me leva a Jesus. Deixa eu participar deste milagre. E lá vai Pedro, andando sobre as águas, participando do mesmo milagre que Jesus, andando sobre o mar. Enquanto teve fé, ele viu o poder de Jesus. Aí de repente a humanidade fala mais alto, o medo vem, ele percebe onde estava, começa a afundar, as águas batem nos tornozelos, batem nos joelhos, batem no pescoço. Quando ele está afundando, ele diz: Jesus, eu não estou pronto para mergulhar. Jesus, eu não estou pronto para essas águas. Mas a mão de Jesus estava lá, dizendo: eu sei o nível das águas que você aguenta. Eu sei até onde você está pronto para suportar. Mas quando você não aguentar mais, a minha mão está aqui para te sustentar. Há uma certa ilustração, uma história que diz que uns jovens estavam em um determinado sítio, em uma chácara, e havia um lago lá, e dentre os colegas havia um bombeiro, um profissional em resgate, e um dos outros amigos entrou no lago, não sabia nadar muito bem, e em uma determinada hora ele começa a se afogar, e vai pedindo socorro, e vai tentando sobreviver, e os amigos vão chamar o bombeiro. Ele chega até a beira do lago, cruza os braços e fica só observando. E os amigos desesperados: vá lá, salve ele, entre no lago, socorra ele. E ele parado, só observando. De repente, o rapaz que estava se afogando está perdendo as forças, todo mundo desesperado: vá lá, socorra ele. E ele não vai, até que ele afunda. Quando o que estava sendo afogado afunda, ele entra no lago, mergulha, socorre ele, leva para fora, faz o primeiro socorros e salva o amigo. Aí todo mundo vai atrás dele depois e diz: olha, tudo bem, você socorreu, mas por que você esperou tanto? Por que você não entrou logo na água e salvou ele? E ele diz assim: enquanto ele tinha força, enquanto ele ainda estava com força para tentar sobreviver, se eu entrasse lá, na tentativa de se salvar, ele me puxaria e nós dois morreríamos. Eu tive que esperar ele se render para poder salvá-lo. O Jesus de Pedro está aqui nesta noite dizendo: eu estou só esperando. Eu estou só olhando para Pedro e esperando Pedro dizer: Jesus, vem me socorrer. Onde estão aqueles que se entregam a Jesus nesta noite? E Pedro está ali dizendo: se ele estiver no barco, o milagre vem. Se ele estiver escondido no barco, o milagre vem. Se ele não estiver no barco, na hora que ele entrar, o milagre entra com ele.
Até que chega um dia, o barquinho para na margem, Jesus desce, caminha na direção do deserto, chega numa montanha e começa a pregar. E o povo escuta, Jesus está no deserto pregando, vamos lá. E vai chegando, Jesus pregando, e a multidão vai se acumulando. Já tem 1.000, já tem 2.000. Jesus não para de pregar e o povo não para de chegar. Já tem 5.000 só homens. E o dia vai passando, a tarde vai passando, até que Jesus, em uma determinada hora, olha para os discípulos, olha para aqueles que estão ouvindo a sua mensagem e percebe o semblante de fraqueza, de fome. E Jesus reúne os seus discípulos e diz: olha, o povo está com fome, o que é que nós vamos fazer? Um primeiro discípulo diz: Jesus, se nós tivéssemos 200 denários, 200 dias de trabalho para comprar pão para esse povo, não dava. E Jesus diz: não tem nada aí. E alguém chega com aquele cestinho, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega o cesto, reúne os apóstolos na sua frente, dá graças a Deus, pega o pãozinho e começa a partir. Toma, Tiago, passa pão para frente. Tiago pega pão de Jesus e passa pão para frente. Toma, Pedro pega pão de Jesus e vai passando. Jesus parte, Pedro pega e vai passando. Aí Pedro começa a achar uma coisa estranha, porque ele já deu pedaço de pão para 100 pessoas e Jesus continua a mandar pão. E Pedro pega pão de Jesus e vai mandando pão para frente. Daqui a pouco já tem 5.000 comendo daqueles pães e Jesus está ali dizendo: ainda tem pão para quem precisar. De repente Pedro coloca a mão para trás e quando pega não é pão, é peixe. E Pedro lembra: eu sei o que é que ele pode fazer com peixe. O primeiro milagre que ele fez comigo foi uma pescaria milagrosa. Aí Pedro pega peixe de Jesus e vai passando peixe para o povo. Daqui a pouco já tem 2.000 com peixe na mão e Jesus está dizendo: toma peixe, Pedro, toma peixe, Pedro. Aí Pedro entende o mistério que estava acontecendo. Pedro diz: eu não sei o que está acontecendo, eu estou no deserto, eu estou na montanha, mas Jesus está fazendo acontecer no deserto aquilo que só acontece nas águas profundas. Os peixes seguem o Filho de Deus. Quem pode levantar a mão nesta noite? Eu vim aqui para te dizer: Deus vai mandar peixe no lugar mais imprevisível possível. Deus tem peixe no deserto. Deus tem peixe na seca. Deus tem peixe naquele ambiente que só faz te machucar. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: vem comigo para onde as águas são mais profundas, que aquilo que existe na profundeza vai começar a te acompanhar. Quem acredita no Deus de milagres inusitados? Quem pode adorar a Ele nesta noite? Adore a Ele. Ele está nos convidando a águas mais profundas nesta noite. Adora, bendize, exalta o nome de Jesus. Em um determinado dia, Pedro está com Jesus numa cidade e chega alguém e diz: olha, nós viemos cobrar imposto. Cobrar imposto de quem? Do teu mestre. Vocês vieram cobrar imposto do meu mestre, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e o teu também. Entra Pedro na casa e diz: Jesus, tu não sabes a ousadia. Estão aí querendo cobrar imposto teu, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, na esfinge da moeda está o rosto do imperador, então o que é dele nós temos que devolver a ele. Mas Jesus, não tem nada na bolsa, como é que nós vamos pagar o imposto? Ô Pedro, você está com a rede aí, Pedro? Está com o anzol aí? Tô, Jesus, eu ando com a rede e com o anzol. Pronto, Pedro. Aí eu imagino Pedro dizendo: já sei, Jesus.
o Senhor vai mandar eu ir para onde as águas são mais profundas, vou lançar a rede, vou pegar um bocado de peixe, vou vender e vou pagar o imposto. Jesus disse: não, dessa vez é diferente, Pedro, dessa vez vai ser um peixe só. Porque o Jesus a quem nós servimos é o Jesus de muitos peixes, mas Ele também é Jesus de peixes específicos. E tem peixe específico de Jesus aqui nesta noite. Tem plano marcado na agenda dele aqui nesta noite. Tem muito peixe, eu estou vendo crente pescando aqui nesta noite. E tem peixe específico. Jesus está aqui dizendo: eu vim te entregar algo espiritual. Eu vim te abraçar, eu vim te tocar, eu vim abraçar a tua alma. Está marcado na agenda do Todo-Poderoso. Sente a presença dele aí, sente a graça dele aí, sente o que ele preparou para você. Lá vai Pedro com a rede, com o anzol. E Jesus disse: olha, Pedro, tem uma coisa, não é para ir para o fundo não, joga a rede na beira das águas, no raso. Lá vem Pedro, lançou a rede. Deus botou os peixes tudinho lá para o fundo. Só tem o peixe determinado por Deus, que Deus já tinha mandado engolir a moeda há muito tempo. Aí lá vem Pedro, pega o peixe, abre a boca dele, e está ali a surpresa que Jesus preparou. E Pedro está ali dizendo: que homem é esse? Como é bom estar nas águas profundas com este homem. Eu não vou largar este homem por nada. Eu vou com ele até a morte. Eu vou com ele até o fim. Jesus, eu não te deixo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou contigo. Aí Jesus diz assim: Pedro, eu tenho que morrer. E Pedro diz: não, Jesus, morrer não, Jesus. É a minha missão, Pedro. Eu vou contigo, Jesus. Eu vou contigo até a morte. E Jesus diz: ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu não, Jesus, as águas já bateram no tornozelo, no joelho, no pescoço. Eu não estava pronto naquela hora, mas agora eu estou pronto. Eu quero mergulhar, Jesus. Eu quero mergulhar. Eu não vou te deixar. Aí Jesus está no Getsêmani, lutando. Oh Pai, será que é possível, Pai? Ali mesmo ele foi preso. Pedro pega a espada. Jesus diz: não, Pedro, você não está vendo, mas tem 12 legiões de anjos aqui. Se eu pedir um, resolve. Mas eu quero a cruz, Pedro. Jesus é preso, vai ser julgado pelas autoridades religiosas. A Bíblia diz que João conhecia o sacerdote e conseguiu entrar lá para assistir o julgamento de Jesus e levou Pedro consigo. Estão lá João e Pedro. Pedro com frio, fica pertinho de uma fogueira, olhando para o seu mestre. Ele viu Jesus receber o primeiro soco. Ele viu Jesus sendo humilhado. E enquanto ele estava ali na fogueira, uma mulher olhou para ele e disse: este aqui é um dos galileus. Você é um daqueles que andam com este homem. E Pedro olha para tudo, todo mundo olhando para ele, e ele diz: não, eu não conheço, eu não sei quem é este homem. Na terceira vez, o que feriu Pedro não foi o galo cantar. O que feriu Pedro foi o silêncio do olhar de Jesus. Que a Bíblia diz que Jesus olhou para ele naquela hora. E ele sai e começa a chorar amargamente, como quem está dizendo: eu estava tão perto, eu estava indo tão bem, ele me alertou, mas eu neguei o Filho de Deus. Jesus vai para a cruz, Pedro não está lá. Só João ao lado de Maria, e Pedro está na sua amargura, dizendo: acabou, eu traí o meu mestre, eu neguei o meu mestre. E só chega a notícia: Pedro, Jesus morreu. Jesus morreu. Ele deu um brado: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, e expirou. E Pedro está dizendo: acabou a minha esperança. Mas num domingo de manhã,
Maria Madalena vai lá, pegou o seu vaso e disse: será que vão deixar eu ungir o meu mestre? Será que vão deixar eu ungir o corpo dele? Aí leva o vasinho para lá. Aí quando chega lá, a pedra está removida. Tem 2 homens sentados onde Jesus tinha sido colocado. Um na cabeceira, um nos pés. E eles olham para ela e dizem assim: por que você está procurando dentre os mortos aquele que já está vivo? Parece que ela não acreditou muito. Ela sai para fora e começa a dizer: onde o colocaram? Onde o puseram? Aí de repente ela vê um homem e ela diz: olha, o jardineiro está aqui. Deixa eu perguntar se ele sabe. Ô jardineiro, você sabe onde colocaram o meu mestre? Ô mulher, por que procuras dentre os mortos aquele que vive? E ela torna a perguntar: onde está? Me diz onde o colocaste. Aí de repente o jardineiro olha para ela e chama ela pelo nome e diz assim: Maria. Rabone, meu mestre, é verdade que tu venceste a morte e está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. É isso que o Doce Harmonia veio dizer. Ele venceu a morte e está vivo. Quem está sentindo que ele está vivo passeando entre nós? Aí Maria chega e diz: ô Pedro, ô João, eu tenho uma notícia para vocês. O que foi? Jesus ressuscitou e ele mandou avisar para vocês que ele está vivo. Lá vai João, lá vai Pedro, correndo. Pedro correu na frente. João era mais novo, passou ele, chegou na boca do sepulcro e ficou só olhando. Aí lá vem Pedro, entra com tudo no sepulcro vazio. E a Bíblia diz: e ele viu e creu. Meu Jesus está vivo. Eu conheço meu Jesus. Eu acho que ele vai me dar mais uma chance. Eu acho que ele vai me deixar ainda ir para onde as águas são mais profundas. E a Bíblia diz que teve um aparecimento de Jesus só para Pedro. Jesus conversou com ele, curou as feridas. E Pedro continua, até que chega um dia, para nós concluirmos. Chega um dia que Pedro olha para João e diz: ô João, bora pescar. E João diz: bora pescar. Aí começa a reunir, tem um bocado de gente pescando, entra no barco e vai pescar. Pela segunda vez na vida, nada apanharam. Estão voltando. Quando o barco está a 200 côvados da praia, a 80 metros, tem um homem na beira da praia que eles não conhecem. E aquele homem acena para eles assim e diz: amigos, vocês têm alguma coisa para jantar? E eles respondem: não temos nada, tentamos a noite toda, mas nada apanhamos. Aí aquele homem diz assim: é só jogar a rede do lado direito que vocês vão achar. Já estamos aqui, vamos jogar a rede. Aí começa a puxar a rede. Não é só muito peixe não, só tem peixe grande. Jesus pegou os peixes pequenininhos e disse: vai tudo para o fundo, aqui só vai ficar coisa graúda, porque o que eu tenho para fazer hoje com os meus discípulos é coisa grande. Aí de novo tem que pedir ajuda a um outro barco. Aí o barco vai se enchendo, só tem peixe grande. Aí o milagre é muito grande, todo mundo alvoroçado. Aí de repente João começa a pensar: um homem na beira da praia falando com a gente e um milagre acontecendo. Já sei. Ô Pedro, o que foi, João? Eu sei, Pedro. Sabe o que, João? Eu sei quem é que está na beira da praia. Eu sei, Pedro. Quem é, João? Eu sei, Pedro. É o Senhor. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. O trono ao lado de Deus está esperando ele. Mas ele ainda veio nos encontrar, Pedro. É o Senhor. Aí Pedro diz: é o que, João? É o Senhor. É o Senhor, João. É o Senhor, Pedro. É o Senhor. Ele veio nos encontrar. É o Senhor, João. É o Senhor.
E olha como eu estou, João. Despido. Ele é santo, João. E olha o que eu sou. Ele é grande, João. E olha o que eu sou. Ele é perfeito, João. E olha como eu estou, João. Ô, João, eu acho que eu estou entendendo. Está entendendo o quê? Eu estou entendendo, João. Eu estou entendendo agora. Agora eu sei. Olha, João, eu tentei com as minhas forças. Eu tentei com os meus méritos. Eu tentei de todo jeito mergulhar. Eu cheguei pertinho, mas com as minhas próprias forças eu não consegui. Mas agora eu estou entendendo, João. Eu nunca vou deixar de ser isso aqui. Eu nunca vou deixar de ser homem e pecador. Mas tem uma coisa, João. Este homem que morreu e ressuscitou, ele é cheio de graça e misericórdia. E ele está me ensinando que tudo que eu consegui é pela graça, João. É pela graça. Eu não vou conseguir. Eu nunca vou deixar de ser Pedro. Mas ele me alcançou pela sua graça. Já que ele me alcançou, João, eu vou mergulhar nas águas. Oh, que graça. Você nunca vai deixar de ser isso. Eu nunca vou deixar de ser isso. Mas a graça dele nos cobre. Quando Deus olha para a gente nesta noite, a graça está nos deixando tão bonito. E Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer: mergulha na minha graça, te envolve na minha misericórdia. Eu te chamei para ir cada vez mais fundo, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, crescendo na presença dEle. E Ele te chamou aqui nesta noite. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Andorô, derebe camandorô, andere mi camarauê. Uriminere soretere mi calarabá. Tem um manto de graça nos envolvendo aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está indo buscar Pedro. Está indo dizer: eu faço outra vez. Já foi cantado aqui. Eu faço outra vez. Eu faço outra vez. Eu faço de novo. Eu dou nova chance. Eu dou nova oportunidade. Eu vou dirigir o teu barco. Eu vou entrar no teu barco. Ainda dá tempo de eu entrar no teu barquinho. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Pedro. Ainda tem chance, Pedro. Eu estou vivo.